Olá pessoal do 31B, então hoje em Ciências eu vou começar a nossa videoaula mostrando para vocês o gabarito do tema, tá? Das atividades que ficaram de tema semana passada, tá certo? Bom, então aqui ó, na página 24, o tema era a página 24 e 25, na página 24, a primeira pergunta diz assim: com base no que você estudou, é possível dizer que a atual disposição e o formato dos continentes são definitivos ou ainda podem mudar? Então, aqui, ó, na realidade, a gente já tinha respondido essa pergunta. A forma dos continentes atual, ela não é definitiva, tá? Ela pode mudar, ó, porque os continentes estão em constante movimento, por causa das placas tectônicas que nós estudamos semana passada, tá? Então, aqui a resposta é não é definitivo, né? Porque os continentes podem mudar, porque eles estão em constante movimento, tá bem? Depois, aqui no exercício 2 diz assim: o livro Viagem ao Centro da Terra foi escrito há mais de 100 anos pelo escritor francês Júlio Verne. Nesse livro, cheio de aventuras, como o próprio título sugere, alguns personagens chegam ao centro da Terra do nosso planeta, ao centro do nosso planeta. Mesmo com toda a tecnologia que existe atualmente, isto é possível? Pinte a resposta correta. Então, a resposta correta é não, pois o centro da Terra é muito quente e o ser humano não consegue sobreviver ao calor extremo, tá? Lembrem lá que a partir do manto até o núcleo da Terra é tudo lava, é tudo muito quente, tá bem? Aqui na B diz assim: agora faça um desenho representando e represente como o interior e a superfície da nossa Terra. Então, aqui, ó, vocês teriam que fazer um desenho, vou mostrar pra vocês, meio parecido com esse daqui, tá? Onde mostra a crosta terrestre, o manto e o núcleo, tá bem? Então, aqui é esse desenho que vocês têm que fazer. Bom, aqui no exercício 3 diz assim, ó: estas ilustrações retratam alguns acontecimentos que fazem parte da história do planeta, numere-as de acordo com a ordem em que cada um deles aconteceu, tá? Então, primeiro foi o vulcão entrando em erupção, depois foi o surgimento dos rios e lagos e a vida nele, tá bem? O terceiro foram os dinossauros. E o quarto, o homem, tá? Depois, 4. Por que a folha e sua marca apresentadas na imagem ao lado não podem ser consideradas fósseis, ó? Tá? Por que que não são? Porque os fósseis são registros de seres vivos que existiram há milhares ou milhões de anos. Por isso, essa marca de um organismo recente não é considerado fóssil, tá? Porque isso aqui é recente, ó. Alguém fez isso, tá? Não foi algo que aconteceu naturalmente, tá certo? Então, isso não pode ser considerado um fóssil, tá certo? Tá bem? Depois, na 5, sobre os fósseis, marque alternativas corretas. Então, as alternativas corretas da 5 é a letra A: restos, marcas e vestígios de seres vivos preservados em rochas há milhares de anos são chamados de fósseis. E a letra C: a formação de fósseis é difícil e rara, pois os corpos dos seres vivos geralmente são destruídos no ambiente depois de sua morte, tá? Então, essa é a correção do tema, tá certo? Então, vocês podem corrigir em casa, não precisam mandar a foto pra tia, tá bem? Mas corrijam, tá certo? Olhem direitinho para ver se todas as respostas de vocês da página 24 e 25 estão certinhas, tá?
Qualquer dúvida aí vocês mandam pra tia, que a tia ajuda vocês, tá bem? Agora, nós vamos trabalhar ainda no livro didático as páginas 26 até a 32, tá? Bom, na página 26 diz aqui pra nós, ó, a Terra e outros astros. Então, vamos começar a ler. Durante o dia, o Sol é o astro que mais se destaca no céu. Lembrem que o Sol é uma estrela que tem luz própria, que a gente já falou sobre isso, tá? Então, o Sol surge pela manhã, que é o momento em que ele começa a aparecer no horizonte na direção leste. E o pôr do Sol acontece quando o Sol desaparece no horizonte ao anoitecer na direção oeste. Entre o amanhecer e o anoitecer, temos a impressão de que o Sol se move no céu, de leste a oeste. Então, aqui, ó, tá mostrando uma sequência de movimentos do Sol, tá? Então, o Sol se movimenta, na realidade, o Sol não se movimenta, né? Como a gente já viu, a Terra gira em torno do Sol. Nesse girar em torno do Sol, esse movimento acontece. Para nós que não sentimos a Terra girar, parece que é o Sol que está se movimentando, mas é a Terra que se movimenta em torno dele, tá? Então, de manhã, ó, o Sol surge na direção leste, tá? Ele sempre surge na direção leste. E aí, conforme a Terra vai se movimentando, o Sol vai se movimentando também. Ó, ao meio-dia, a posição do Sol é alta no céu. Então, o Sol fica bem no meio do céu, vamos dizer assim, tá? E no pôr do Sol, no final da tarde, ele já tá lá se pondo no horizonte a oeste. Então, tem toda essa movimentação, tá bem? Ele sempre vai nascer a leste e sempre vai se pôr a oeste, tá? Sempre vai acontecer isso. E lembrem, não é o Sol que se movimenta, é a Terra que se movimenta em torno dele, tá? Depois aqui diz assim, à noite, na ausência da luminosidade do Sol, as outras estrelas e a Lua se tornam mais visíveis no céu. Também é possível enxergar alguns planetas. As estrelas emitem luz própria e estão muito distantes da Terra. Já os planetas não emitem luz própria, eles são iluminados pelo Sol. Então, lembrem, os outros planetas e a Lua são corpos iluminados. Iluminados por quem? Pela estrela maior, que é o Sol, tá? A gente já viu isso. E aí, aqui diz assim, ó, o céu noturno com a Lua e as estrelas, tá? E aqui diz assim, ó, você sabia que quando observamos os planetas a olho nu, assim, sem nenhum aparelho, eles parecem pontos brilhantes no céu e é fácil confundi-los com estrelas. Entretanto, a luz refletida pelos planetas é constante e a luz das estrelas parece piscar, tá? Bom, agora vamos aqui para a página 27, diz assim, ó. A Lua é o satélite natural da Terra. Lembra que a gente já viu isso, né? A Lua, ela gira em torno da Terra, tá? Ela é um satélite natural. Por que um satélite natural? Porque já existia lá, tá? Não foi o ser humano que colocou, tá bem? Ela se move ao redor do nosso planeta e de si mesma e não emite luz própria. Conseguimos enxergar a Lua porque ela reflete a luz do Sol. Então, lembrem, a Lua não tem luz própria. A Lua recebe luz do Sol, que é uma estrela, tá? A Lua é um corpo iluminado. O Sol é um corpo luminoso, que tem luz própria, tá? Ao observarmos a Lua durante algumas noites seguidas, podemos notar que a aparência dela muda um pouco a cada dia.
Essas diferentes aparências da Lua são chamadas de fases. Então, a Lua, ela tem fases, né? Então, ela tem momentos que a gente enxerga ela por completo e tem momentos que a gente enxerga só partes dela. Então, aqui tá mostrando pra nós, ó, a Lua nova, depois de 7 dias a Lua crescente, depois de 7 dias a Lua cheia, que é ela toda, depois de 7 dias a Lua minguante, tá? E aqui diz assim, ó, representação das fases da Lua observada no Brasil. Então, a Lua, ela muda de aparência, tá? A gente consegue enxergar, às vezes, apenas partes dela. As outras partes está escondida, ó, tá? Está no escuro. Tem algo que faz sombra nela, tá? Não quer dizer que esse pedaço aqui não existe, não, ele existe. Só que ele tá escondido. Tá bem? Então, diz assim, ó. Além de mudar de aparência, a Lua surge e se põe em horários diferentes no decorrer de um mês. Ou seja, ela surge e se põe a cada dia em um horário diferente do dia anterior. Então, a Lua, ela vai surgir no céu e se esconder em horários diferentes nos dias, tá? Ó, em alguns dias podemos ver a Lua no céu até durante o dia, né? Quantas vezes a gente tá na rua, olhando pro céu e consegue enxergar a Lua, tá? E é de dia, com o sol bem bonito. Então, isso pode acontecer, tá? Em outros, não podemos vê-la em momento algum. Nesse caso, dizemos que a Lua está na fase nova, ó. A Lua nova, ó, a gente não enxerga ela direito, ó. Tá? Ela tá escondida. No decorrer da noite, a Lua, assim como as estrelas e os planetas, parecem se mover no céu de leste a oeste. Então, a Lua também tem parece que ela está se movimentando, mas como a gente já disse, no caso da Lua, é ela que se movimenta em relação à Terra, tá? A Terra se movimenta em relação ao Sol e a Lua se movimenta em relação à Terra, tá bem? Aqui a gente tem uma imagem da Via Láctea, tá? E aqui, ó, o planeta Marte, olha aqui. Tá? Então, diz aqui, ó. As luzes da cidade atrapalham a observação dos astros. Em locais com pouca luz, como no Observatório de La Silla, no Chile, é possível identificar as estrelas do céu, incluindo a galáxia Via Láctea. Então, a galáxia Via Láctea é onde o nosso planeta está, tá bem? Depois, aqui na página 28, a gente pula, tá? Porque é uma atividade do Eu Cientista. Quem tiver esse material em casa e quiser fazer essa atividade, pode fazer, mas não é obrigatória, tá? Aí, nós vamos aqui para a página 29, que diz assim, ó. Temos apenas uma Terra. O surgimento da vida ocorreu muito tempo depois da formação da Terra. Então, a gente viu, né, que a Terra foi formada e aconteceram vários eventos até a Terra ficar com as características boas para a vida, tá? Então, depois de muitos anos que ela foi criada, que apareceram seres vivos, tá? Lembrem que a gente falou sobre isso semana passada. Ó, pelo que sabemos até o momento, ela é o único planeta que a abrigar seres vivos. Então, até hoje, o que a gente sabe é que a Terra é o único planeta que tem vida, tá? Para a existência de vida, como a conhecemos, diversas condições são necessárias. Algumas das mais importantes são a presença de gás oxigênio, que é o que a gente respira, água líquida, né, que a gente precisa de água, e a camada de ozônio, que eu falei para você semana passada, que é aquela camada protetora da Terra, que agora a gente vai ver melhor sobre isso, tá? Aqui do lado diz assim, ó.
Alguns dos elementos mais importantes para a existência da vida na Terra, como a água líquida, a atmosfera com oxigênio e a camada de ozônio, vêm sendo ameaçados pela poluição e contaminação decorrentes das atividades humanas. Por isso, precisamos rever nossas atitudes para que possamos garantir a vida na Terra para as próximas gerações. Então, aquilo que a gente já falou até na aula de geografia, né? Que a gente tem que preservar o nosso planeta para a vida continuar, né? Para a gente ter uma condição de vida boa, tá? Então, aqui tem uma imagem do planeta Terra com o Sol, ó, a distância e outras estrelas. E aí ainda tá falando aqui, ó, os astros estão fora de escala do tamanho e da distância, tá? Então, aqui é só um desenho, é só uma representação. Ele não mostra a realidade em distância nem em tamanho, tá? Então, aqui, ó, tá mostrando pra nós a película, olha, estão vendo? Esse risquinho branco que tem depois do planeta. Então, essa película é a camada de ozônio. Então, diz assim: na atmosfera, camada de ar que envolve a Terra, existe uma fina camada de gás ozônio. Esse gás protege o planeta, evitando que grande parte dos raios ultravioleta, que são prejudiciais aos seres vivos, chegue à superfície, tá? Então, a camada de ozônio, essa película aqui, é como se fosse um protetor solar da Terra para os raios que são mais fortes, mais perigosos, não entrar no planeta, tá bem? Aí aqui, ó, o gás oxigênio, que tá na nossa atmosfera, né, que é o que a gente respira. Tá presente tanto no ar quanto na água. Ele é essencial para a vida da maior parte dos seres vivos, né, para que os seres vivos respirem e obtenham energia. Então, o oxigênio, ele é muito importante, é a forma que a gente consegue, né, formar energia e respirar. Tá certo? E aqui, ó, a água, que diz assim, que a maior parte do nosso planeta é coberta de água. Então, isso a gente já tinha visto, né? Que toda essa parte azul do globo é água, lembram? Bom, então aqui diz assim, ó, além disso, a água faz parte do corpo dos seres vivos, apresentando muitas funções essenciais para a sobrevivência dos organismos, como transporte de substâncias e ajuda no controle de temperatura. Então, lembrem que o nosso sangue tem uma parte que é líquida, tá? Então, a parte líquida, ela tem água junto, tá? Que para ajudar lá a transportar todos os nossos nutrientes pra gente estar sempre saudável, tá? E o controle de temperatura. Como assim controle de temperatura? Quando tá muito calor, o que a gente faz? A gente sua, tá? E isso é um pouco da água que tem dentro do nosso corpo saindo para controlar a nossa temperatura, tá? De acordo com as teorias mais aceitas atualmente, a vida surgiu na água. Então, lembra que a gente viu semana passada que a água que antes era só vapor se transformou em líquida e depois surgiram os primeiros seres dentro da água? Então, é isso aqui que tá falando para nós, tá? Agora, vamos aqui para a página 30. Que diz assim, ó: eu, cidadão, pegada ecológica. Vocês já ouviram falar sobre a pegada ecológica? Então, a pegada ecológica diz assim: dependendo de como são realizadas as atividades humanas, assim como os hábitos das pessoas, podem causar efeitos muito negativos no ambiente. Lembra que a gente falou que se a gente deixa a torneira aberta enquanto a gente escova os dentes, a gente tá gastando água demais que não tem necessidade, que o banho tem que ser mais curto. Então, tudo que a gente faz, ele causa um impacto no ambiente. Pode ser bom, como pode ser negativo, né? Se a gente usar toda a água do planeta, tomando banho ou escovando o dente, daqui a pouco a gente não vai ter mais água nem para beber, tá? Então, é disso que tá falando aqui, tá? Ó, que podem causar efeitos negativos ao ambiente.
Por exemplo, ao utilizarmos copos, pratos e talheres descartáveis, aqueles de plástico, nosso impacto negativo é muito maior do que se utilizarmos utensílios de louça ou metal, que podem ser lavados e reutilizados. Então, a gente sempre tem que pensar em usar coisas que a gente consegue reutilizar, tá? Copinho de plástico, canudinho que a gente usa uma vez só e põe fora, não é legal, tá? E aí diz aqui, ó, ser lavados e reutilizados. Os produtos descartáveis produzem mais lixo e empregam mais recursos naturais, como água e energia, para serem produzidos, tá? Lembrem que tudo que é produzido para a gente utilizar vai gastar água, tá? Tudinho gasta água. Então, a gente tem que cuidar no que a gente vai utilizar. Se é uma coisa que vai durar muito tempo ou se é uma coisa que vai durar 2 minutos, tá? A gente tem que aprender a preservar o nosso ambiente, tá certo? Aí diz assim, ó, o tamanho do impacto que o consumo de cada pessoa causa no ambiente é chamado de pegada ecológica. Então, quanto as nossas atividades do dia a dia afetam o ambiente, isso é chamado de pegada ecológica, tá? Quanto menor é o consumo de uma pessoa, menor sua pegada ecológica. Precisamos estar atentos a isso para garantir que as nossas gerações tenham recursos para sobreviver em nosso planeta. Então, a gente tem que cuidar, né? Utilizar o menos de coisa possível que possa causar danos ao nosso planeta, tá? Então, se escovar o dente, desligar a torneira, usar só a quantidade de água necessária. Se a gente compra uma garrafinha de água, não precisa usar o canudinho nem copo descartável. Tem sempre uma garrafinha só nossa, pra gente não estar gastando copinho plástico, né? Sempre que a gente pode usar talher e pratos que não sejam descartáveis, para economizar ao máximo essas coisas que afetam tanto o nosso planeta, tá? A seguir, há alguns exemplos de como podemos reduzir a nossa pegada ecológica. Então, aqui, ó, reduzir o consumo de carne e alimentos industrializados, dando preferência a grãos, frutas, legumes e verduras, tá? Então, é aquilo que a gente estava falando já anteriormente, né? Então, cuidar para não utilizar tanto produto industrializado, utilizar coisas mais naturais, que fazem até mais bem a nossa saúde, tá? Que a gente fica melhor, tá certo? Ó, não desperdiçar água, adotando atitudes como tomar banhos rápidos e desligar a torneira ao escovar os dentes. Lembra que a gente falou? E aqui, ó, antes de comprar qualquer coisa, pensar bastante se é algo que realmente é necessário ou se de fato será utilizado. Então, a gente não comprar coisa que a gente não vai usar, que a gente nem quer tanto, tá? Então, a gente tem que cuidar isso sempre, tá bem? Agora, nós vamos aqui para a página 31, que são as atividades, ó. Então, aqui diz assim, indique o período dia ou noite em que as fotografias reproduzidas a seguir foram registradas. Depois complete o nome do astro presente em cada uma delas. Então, aqui, ó, vocês vão me dizer se é dia ou noite aqui, vão me dizer o nome deste astro e o nome deste astro aqui. Tá? Estão vendo aqui, ó? Depois aqui, ó, se é dia ou noite e o nome deste astro. Aqui, se é dia ou noite e o nome desse astro bem pequenininho aqui que a gente tá vendo, ó. Tem um pedacinho umas letrinhas ali da palavra, ó, pra ajudar vocês, tá? Ó, aqui também, ó, tá. Tá bem? Então, aqui no exercício 1 é só isso. No 2... o tempo de exposição à luz solar é um dos fatores que interfere no cultivo de muitas plantas.
Algumas variedades de uva, por exemplo, se tornam mais doces se cultivadas em locais onde, em determinado período do ano, a claridade do sol dura mais horas durante o dia. Então, aqui tá mostrando para nós, ó, umas uvas bem bonitas, tá? E aí diz assim, ó, com base nas informações acima, assinale a alternativa com o município onde a uva cultivada provavelmente será mais doce. Então, aqui tá falando que a uva mais doce é no lugar onde o dia é mais longo, tem mais sol, tem mais claridade. Então, aqui, ó, vocês vão marcar só a resposta certa com X, tá bem? Município A, o sol surge às 6 horas da manhã e se põe às 5 horas da tarde. Município B, o sol surge às 6h15 da manhã e se põe às 7h30 da noite, tá? Então, qual desses municípios tem um período de sol maior, tá? Para deixar as uvas mais doces. Aí, vocês vão marcar com X a resposta certa, tá? Aí, a gente vai para a página 32. Que aqui, peraí que a tia vai esconder aqui as respostas. Diz assim, ó. Pinte a fase da lua indicada abaixo em cada círculo. Então, a gente tem, ó, a lua nova, crescente, cheia e minguante. Então, vocês vão pintar como ficaria a lua em cada uma dessas fases, ó. Vou voltar aqui pra vocês, ó. Na página 27, tem as fases, ó. Estão vendo? Então, vocês vão fazer vou fazer essa pintura aqui, tá bem? Depois, aqui embaixo, ó, alguns dos elementos fundamentais para a manutenção da vida na Terra, como a água líquida, a atmosfera, com oxigênio e a camada de ozônio, estão sendo ameaçadas pelas atividades humanas. Ligue cada elemento à sua característica e função no planeta. Então, aqui a gente tem oxigênio, água e gás ozônio. E aqui tem a explicação de cada um. A gente só vai ligar um ao outro, ó. Protege o planeta de grande parte dos efeitos negativos dos raios solares. Então, quem é que protege? É o gás oxigênio, a água ou a camada de ozônio, tá? Aí vocês vão ligar. Para a maior parte dos seres vivos, é fundamental para a respiração e na obtenção de energia. Então, quem é importante para a nossa respiração? Transportar substâncias e ajudar no controle da temperatura, apenas algumas de suas funções essenciais para a sobrevivência dos organismos. Então, quem é importante para transportar as substâncias no nosso corpo, tá? E aí, vocês vão marcar, vão ligar os pontos, tá? Depois, aqui, ó, nossas ações podem causar efeitos muito negativos ao ambiente. Por isso, precisamos repensar nossas atitudes para reduzir nossa pegada ecológica e proteger a natureza. Pensando nisso, analise sua rotina e escreva um hábito que você precisa mudar para diminuir a sua pegada. Então, o que vocês estão fazendo que não é legal para o planeta, que vocês vão tentar melhorar, mudar isso, tá? Essa atividade aqui vocês não precisam fazer, tá? Que é um cartaz, tá certo? Então, é só até aqui o exercício 5. Quando vocês terminarem, vocês peçam pro pai e pra mãe tirar foto e mandar pra tia, tá bem? Qualquer dúvida, também podem mandar pra tia que a tia ajuda, tá certo? Um beijinho, até a próxima aula.